Olá! No vídeo anterior, mostramos como gerar uma curva de sobrevida no R Commander. Neste vídeo, vamos entender como a curva de sobrevida é construída por meio do método de Kaplan-Meier e como calcular intervalos de confiança para probabilidades de sobrevida até pelo menos um certo instante de tempo. Estamos usando como exemplo o conjunto de dados Lang do pacote Survival. Essa base de dados contém dados relativos à sobrevida de 228 indivíduos com câncer avançado do pulmão do North Central Cancer Treatment Group. Neste conjunto de dados, a variável time indica o tempo de sobrevida em dias e a variável status indica se ocorreu ou não uma censura para o respectivo paciente, sendo o evento de interesse a morte. Esta foi a curva de sobrevida para o conjunto de dados Lang que geramos no vídeo anterior. Esta curva foi gerada pelo método de Kaplan-Meier. O método de Kaplan-Meier é um método não paramétrico, sendo mais utilizado para estimar tempos de sobrevida e probabilidades de sobrevida. Ele resulta em uma função degrau, onde há um degrau a cada instante em que um evento ocorre. Neste caso, ocorre um degrau na curva em cada instante que um paciente morreu. A probabilidade de sobrevida em um certo instante de tempo é a probabilidade de um indivíduo experimentar o evento de interesse após o instante t. Vamos ver como aplicar o método de Kaplan-Meier aos dados que geraram esta curva. Estamos aqui no R Commander e vamos supor que geramos a curva de sobrevida para o conjunto de dados Lang, conforme foi mostrado no vídeo anterior. A função surv do pacote Survival gera um valor para cada indivíduo que é o seu tempo de sobrevida, seguido por um sinal de mais se o indivíduo foi censurado. Este comando vai exibir os 10 tempos de sobrevida correspondentes aos 10 primeiros indivíduos do conjunto de dados Lang. Vamos clicar em submeter. Aqui estão os 10 tempos de sobrevida dos primeiros 10 indivíduos do conjunto de dados. Os sinais de mais dos indivíduos 3 e 6 indicam que eles foram censurados. Ou seja, o indivíduo 3 sobreviveu ao dia 1010, mas não sabemos o que aconteceu com ele depois. Os demais indivíduos não possuem o sinal de mais após o tempo de sobrevida. Assim, por exemplo, o primeiro indivíduo morreu 306 dias após o início do seu acompanhamento no estudo. Para estimar as probabilidades de sobrevida, os tempos de sobrevida são ordenados em ordem crescente. A função sort ordena os valores do objeto que aparece entre parênteses. Então, esse comando vai ordenar os tempos gerados pela função surv e vai exibir os 15 menores valores do tempo de sobrevida, com a censura indicada pelo sinal mais após o valor de tempo. Com o cursor na linha do comando, vamos clicar em submeter. Podemos ver que um indivíduo sobreviveu somente 5 dias, 3 indivíduos sobreviveram 11 dias, um indivíduo sobreviveu 12 dias, 2 indivíduos sobreviveram 13 dias e assim por diante. Nesses 15 menores valores não há nenhum indivíduo censurado. Os valores gerados pela função surv são utilizados pela função survFit para gerar um objeto que denominamos .survFit por meio deste comando, como vimos no vídeo anterior. Com o cursor neste comando, vamos clicar em submeter. O objeto .survFit possui diversos componentes que nos permite construir uma tabela que gera as probabilidades de sobrevida de pacientes com câncer de pulmão em cada instante de tempo. Os nomes desses componentes podem ser obtidos por meio da função names aplicada ao objeto .survFit. Vamos clicar em submeter. Utilizando os componentes time, n.risk, n.event, n.sensor e surv,
Podemos montar uma tabela que dá a estimativa de probabilidade de sobrevida até pelo menos cada um dos tempos de sobrevida dos pacientes do conjunto de dados Lang. Este comando gera essa tabela e este comando mostra as 10 primeiras linhas dessa tabela. Essa tabela, time indica o tempo de sobrevida, n.risk indica o número de pacientes em risco de experimentar o evento, ou seja, de morrer, antes do valor indicado pela variável time. n.event indica o número de indivíduos que experimentaram o evento no tempo indicado na linha corrente. n.censor indica o número de indivíduos que foram censurados no tempo mostrado na linha corrente. Surv é a probabilidade de sobrevida até pelo menos um instante indicado pela linha corrente. A primeira linha mostra que 228 pacientes entraram no estudo. Portanto, 228 pacientes corriam risco de morrer no 5º dia de acompanhamento. Um paciente morreu no 5º dia de acompanhamento e nenhum foi censurado neste dia. Como um paciente morreu no 5º dia de acompanhamento, então 227 pacientes estavam em risco de morrer no 11º dia de acompanhamento. Neste dia, 3 pacientes morreram. A probabilidade de sobrevida além do 11º dia é igual a 0,9825. Vamos entender como são calculadas essas probabilidades. Essa tabela mostra o passo a passo para os cálculos da probabilidade de sobrevida em cada instante pelo método de Kaplan-Meier. As colunas n.risk, tempo, n.event e n.sensor possuem o mesmo significado dos componentes n.risk, time, n.event e n.sensor do objeto .serverFit, mostrado pouco antes na tela do R-Commander. A coluna probabilidade de sobrevida no período TI-1 a TI, representada por P de TI com P minúsculo, é a probabilidade de um indivíduo sobreviver ao instante TI, tendo sobrevivido ao instante TI-1. E é estimada em cada linha I pela expressão n.risk-i menos n.event-i sobre n.risk-i, onde o número de pacientes em risco de experimentar o evento no tempo representado na linha I, TI, é igual ao número de pacientes em risco de experimentar o evento no tempo TI-1, menos o número de pacientes que experimentaram o evento no tempo TI-1, menos o número de pacientes censurados no tempo TI-1. A coluna probabilidade de sobrevida no instante TI, representada por P de TI com P maiúsculo, é a probabilidade de um indivíduo sobreviver ao instante TI e é calculada pelo produto da probabilidade do paciente sobreviver ao instante TI-1 pela probabilidade do paciente sobreviver ao instante TI, tendo sobrevivido ao instante TI-1. Vamos aplicar essas fórmulas ao cálculo da probabilidade de um indivíduo sobreviver ao 11º dia de acompanhamento. A probabilidade de um indivíduo sobreviver ao 5º dia de acompanhamento é 0,9956. A probabilidade de um indivíduo sobreviver ao 11º dia, tendo sobrevivido ao 5º dia, é igual a 227, que é o número de pacientes em risco de morrer no 11º dia, menos o número de pacientes que morreram neste dia, 3, que dá 224, dividido por 227, que é o número de pacientes em risco de morrer no 11º dia. Essa divisão dá 0,9868. Então, a probabilidade de um indivíduo sobreviver ao 11º dia de acompanhamento é igual à probabilidade de um indivíduo sobreviver ao 5º dia de acompanhamento
vezes a probabilidade do indivíduo sobreviver ao 11º dia, tendo sobrevivido ao 5º dia, que é igual a 0,9825. Seguindo este raciocínio, calcula-se as probabilidades de sobrevida nos demais instantes. Por exemplo, a probabilidade de um indivíduo sobreviver ao 12º dia de acompanhamento é igual ao produto da probabilidade de um indivíduo sobreviver ao 11º dia de acompanhamento pela probabilidade de um indivíduo sobreviver ao 12º dia, tendo sobrevivido ao 11º dia. O resultado dá 0,9781. E assim por diante. O retângulo verde mostra uma situação onde ocorre uma censura. Os pacientes censurados em um instante de tempo causam uma redução no número de pacientes sob o risco do evento nos instantes posteriores. Então, o número de pacientes em risco de experimentar o evento no instante correspondente a T21, 93 dias de acompanhamento, é igual ao número de pacientes em risco de experimentar o evento no instante T20, igual a 92 dias de acompanhamento, menos um paciente que morreu no 92º dia de acompanhamento, menos um paciente que foi censurado neste dia. O retângulo alaranjado mostra duas situações onde ocorre uma censura no instante T42 e outra censura no instante T43, mas não ocorreu nenhuma morte entre os instantes T41 e T43. Podemos observar que as probabilidades de sobrevida nos instantes T42 e T43 continuam iguais à probabilidade de sobrevida no instante T41. Portanto, precisamos atualizar as estimativas das probabilidades de sobrevida somente nos instantes em que ocorre o evento de interesse. A partir dessa tabela, a curva de sobrevida é construída plotando para cada instante de tempo onde ocorreu um evento de interesse a probabilidade de sobrevida neste instante. Os pontos assim obtidos são unidos por uma função integral da seguinte forma. Dados dois pontos, o primeiro com a abscissa TI-1 e ordenada P de TI-1, e o segundo com a abscissa TI e ordenada P de TI, eles são unidos por uma linha horizontal que vai de TI-1, P de TI-1, até TI, P de TI-1, e em seguida por uma linha vertical que vai de TI, P de TI-1, até TI, P de TI. A partir da curva de sobrevida, dado um instante T, podemos obter a probabilidade de sobrevida neste instante. Vamos utilizar o R-Command para estimar as probabilidades de um indivíduo do conjunto de dados Lang sobreviver ao primeiro ano e ao segundo ano de acompanhamento. A função summary aplicada ao objeto .SurveyFit vai gerar essas estimativas de probabilidades. No argumento times, especificamos um vetor com dois valores, 365.25 e 730.5, que correspondem respectivamente a 1 e 2 anos, já que estamos medindo o tempo em dias e, em média, um ano contém 365,25 dias, devido aos anos bissextos. Com o cursor na linha da função, vamos clicar em submeter. A coluna Survival fornece as probabilidades de sobrevida, que são iguais a 0,409 para um ano e 0,116 para 2 anos. As colunas std.err, lower 95% CI e upper 95% CI fornecem os valores do erro padrão, o limite inferior do intervalo de confiança e o limite superior do intervalo de confiança ao nível de 95% para a probabilidade de sobrevida, além do primeiro e segundo ano, respectivamente.
Neste exemplo, o erro padrão para a probabilidade de sobrevida além de um certo instante TI é calculado de acordo com a proposta de Greenwood, que é dada por essa expressão. Os limites inferior e superior para o intervalo com nível de confiança 100 menos α% da probabilidade de sobrevida no instante TI são dados por essa expressão. Ou seja, o limite inferior do intervalo de confiança para P de TI é o máximo entre 0 e P de TI menos Z1 menos alfa sobre 2 vezes o erro padrão de P de TI. E o limite superior do intervalo de confiança para P de TI é o mínimo entre 1 e P de TI mais Z1 menos alfa sobre 2 vezes o erro padrão de P de TI. A fórmula de Greenwood é acurada somente assintoticamente, ou seja, para valores suficientemente grandes para n.risk. Há diversas outras propostas que visam a tornar mais acuradas as estimativas para amostras não muito grandes. No próximo vídeo, vamos ver como obter a curva de sobrevida por estratos e comparar diversas curvas de sobrevida por meio de um teste estatístico conhecido como log rank. Até lá!